bom dia, boa tarde, tudo bom? Meu quarto ano lindo de viver, né? Pro sempre com saudade de vocês, sempre tentando aqui dar uma melhora nas videoaulinhas, né? E pensando nisso, recadinhos da semana, olha só. Hoje a Pro não vai mandar correções, tá? Porque amanhã nós teremos encontro no Zoom com os pais. Então, para o dia de amanhã, eu vou mandar apenas o PowerPoint com as correções dos dias 14, 15 e 18, tá bom? Dias 14, 15 e 18, a Pro vai mandar já o PowerPoint todinho com as correções, tá? Como nós temos aí o encontro com os pais, não tem videoaula, tá? Só as correçõezinhas mesmo. Por quê? Porque correção vocês podem fazer sozinhos. E aí vocês não vão atribular tanto os papais e as mamães que vão poder se encontrar com a Pro. Papais, mamães, por favor, participem aí do Zoom. Vou mandar para vocês o convite, tá? Para o dia 19, quarto B de manhã, quarto A à tarde, para a gente poder bater um papinho. Então eu tenho alguns recados para dar para vocês, algumas coisinhas para falar para vocês sobre esse período que estamos isolados, e vai ter um tempo aí pra gente trocar algumas ideias, pra gente poder conversar um pouquinho, né? Eu quero saber como vocês estão, quero saber como estão as crianças e a gente vai poder conversar um pouquinho, entrar em alguns consensos, né? Vou aceitar sugestões sim, a gente trabalha com o que a gente pode, tudo isso é muito novo para o professor. Eu tenho acompanhado em todas as redes sociais, eu tenho acompanhado nas notícias. Felizmente tem muita gente nos apoiando, não é apoiando o ensino à distância, mas apoiando os professores que estão tentando. Tem muita gente que também não está concordando e tem muita gente que tem ofendido aí os professores. Não é culpa de ninguém, não é culpa nossa, não é culpa dos papais e mamães, não é culpa das crianças, né? Essa é uma situação atípica, mas nós estamos sempre abertos a melhorar o sistema, melhorar as explicações, melhorar as aulinhas e amanhã a gente vai bater um papinho, certo? Para não ficar pesado de lição para vocês, então, dia 19, somente o PowerPoint com todas as correções 14, 15, 18. Pro, então você não vai responder classe app de dúvida no dia 19? Vou, tá? Tô aqui pra vocês sempre, das 7 às 18, respondendo todas as dúvidas de vocês, tá? Vamos dar uma fechada também na entrega das atividades que vocês vêm devendo no dia 20, exceto alunos com quem eu já conversei com os pais e que tiveram ali alguma data prorrogada, tá? Uma ou outra data prorrogada, esses já sabem quem são, não vamos agora expor, tá? A Pro também está preparando uma planilha de atividades para vocês poderem entregar. Então tem ali ok, tem ali falta essa, não é para falar, ai meu Deus, eu não entreguei, ai agora. Ninguém perdeu ponto por enquanto não, tá? Mas a Pro precisa passar ali uma planilha para vocês acompanharem como as turmas estão. Não estou chamando a atenção de ninguém. É para que vocês possam se situar e até mesmo falar para a Pro, mandei dia tal. Porque algumas mensagens, principalmente aquelas de e-mail, elas vão se sobrepondo. Eu passei o fim de semana passando ali o que a gente chama de pente fino, né? Olhando novamente todas as mensagens, salvando tudo novamente. Encontrei algumas coisas que estavam em outras mensagens. Então é muito importante, quando a gente vai devolver uma lição, mandar exatamente naquela mensagem. Se a atividade é do dia 13 do 5, mandar ali na mensagem de 13 do 5. Por quê? Porque às vezes vai ali, encontro no Zoom, então eu recebo ali algumas coisas e de repente mandou atividade, né? A Pro olha tudo, mas uma ou outra coisa, de repente, não sei, acabou passando. Tivemos alguns problemas de internet em rede, já comentei sobre isso com vocês no vídeo, até o técnico que veio aqui em casa falou que o problema era de rede em alguns bairros, e eu sei que tem mensagens que não chegaram, porque eu mesma tive que mandar a mensagem
para coordenação, para direção via ClassUp, e eu tive que clicar 2, 3 vezes e observar se aquela mensagem chegou por falhas na internet da Pro, não, em rede mesmo, tá? Que eu até troquei a minha para não ter esse problema, e aí foi observado isso, mas o técnico que veio aí da operadora que eu contratei, ele falou que tem um problema com todas as operadoras. Por quê? Muita gente, né? Muita gente no mesmo horário, muita gente utilizando, sobrecarregou muitos sistemas, tá bom? Então, assim, culpa de ninguém. Mas a Pro vai dar essa devolutiva e ninguém perdeu nota, por favor, tá? Mas a Pro precisa fechar essas atividades e aí sim vai contar como nota bimestral. Então, todo mundo junto, a gente consegue fazer uma coisa bem bacana e todo mundo fica com a notinha, ó, lá em cima, porque eu sei que vocês são espertos e eu sei que vocês não tiram nota baixa, não é? Minhas turmas são, ó, demais. Vamos então a português, acentuação gráfica das palavras proparoxítonas. Professora, o que é isso? A gente veio fazendo aí atividades de sílaba tônica, oxítona, última sílaba, paroxítona, penúltima sílaba, proparoxítona, antepenúltima sílaba. Quem prestou atenção nos vídeos ouviu a Pro falar 237 vezes. Toda palavra proparoxítona é acentuada, não foi? Então agora nós vamos fazer aqui atividadezinhas nas páginas 45 e 46. Coisa muito fácil, gente, tá? Se a dica já foi dada, vocês vão saber como fazer. Basicamente, circular, colocar acento, separar sílabas, tá bom? Quero que vocês façam isso com bastante atenção, certo? E lá em história, vem uma parte aqui, ó, que eu gosto bastante. A gente vai começar a analisar como que era a vida lá na época da colonização. Estamos na mineração, né? Rapidamente, o Brasil foi colonizado pelo litoral, demorou 30 anos para que começasse a mandar gente para morar aqui. Dividiram as terras em capitanias hereditárias que passaria de pai para filho. Isso não deu certo, somente 2, São Vicente, Pernambuco. E aí no litoral descobriram uma riqueza, pau-brasil. Foram adentrando, descobriram outra riqueza, o nosso solo. Plantaram cana-de-açúcar e ó, muito dinheiro. Foram andando para o interior do Brasil, descobriram pedras preciosas, ouro, metais preciosos, de montão. Começaram a formar o estado que hoje se chama Minas Gerais, aqui pertinho de São Paulo, tá? Fundaram a Vila de São Paulo de Piratininga, fundaram outras regiões e foram adentrando para o interior do Brasil, fazendo o nosso país crescer. A custo de muito desmatamento, a custo de muitas mortes, mas fazer o quê, né? E aí nós temos aqui, ó, o esquema de como eram ali as primeiras vilas. Nossa, Pro, tão pouca moradia, tão poucas casas. Sim, assim mesmo, era assim que se formava, tá? Então, mais ou menos aqui, ó, pessoas muito abastadas, de muito dinheiro, casarões, né? As casinhas menores, até com alguma plantaçãozinha aí de agricultura familiar, que nós vimos lá em geografia o que é, né? Agricultura familiar era para as pessoas um pouco mais simples, mas ainda assim que tinham um certo dinheiro, tá? Não tinha água encanada, não tinha isso de ir lá no tanque lavar roupa, não tinha isso de abrir a torneira, pegar uma água, não tinha energia elétrica. Sem TV, sem geladeira, sem chuveiro para tomar banho, tudo isso, tá, gente? Sem nada disso. Nem banheiro como a gente tem hoje, ó, não tinha não, tá? Era tudo muito diferente, tudo muito precário, tá bom? Essas fontes, e olha que no centro da cidade de São Paulo eu já vi várias construções aqui, que hoje em dia são documentos históricos materiais. Elas serviam para a população da vila pegar água e conseguir ali lidar no seu dia a dia. Água para cozinhar, água para banho, água para limpeza, tá? Era desse jeito, todo mundo usando ali a mesma bica.
As minas sempre perto de rios e riachos, tá? Onde tem água tem vida, onde tem água tem riqueza, desde sempre, certo? Tinha ali igrejas. Lembra que a Pro também já comentou com vocês que a religião dominante da época era a religião católica. Os portugueses eram de religião católica. Ai, Pro, então não existia outra? Sim, existiam outros povos com outras religiões. A reforma protestante já havia sido realizada ali na Europa, tá? Mas a religião dominante era católica. Então, por isso que as igrejas sempre se parecendo com igrejas católicas, porque eram mesmo, tá? Casa de fundição, que é onde eles contavam o que recebiam e cobravam impostos de todos os mineradores e dos moradores também, certo? Câmaras municipais que serviam de administração, como se fosse a prefeitura hoje, tá? Quando nós estudarmos isso, vamos utilizar ali como uma analogia, né? Como uma comparação, sempre a palavra prefeito, mas não era prefeito que se falava naquele tempo não, tá? Era um administrador e tinha outros nomes também, certo? Então aqui nas câmaras municipais ficava ali as prisões e quem estava governando ali aquela região. Aquela foto que eu enviei na atividade avaliativa de história, na semana passada, que é para entregar agora dia 20, aquela foto eu mesma tirei em Itanhaém, é de uma construção que tem lá no Centro Histórico, já comentei com vocês. E ali era realmente a casa de administração e cadeia pública da época da colonização. Hoje é um museu interessantíssimo, quem puder visitar, muito bacana. Carros de boi, tá? Para carregar ali mercadorias e até mesmo pessoas, tá, gente? Carros puxados a boi, charretes puxadas a cavalo. Não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta, não tinha skate, não tinha patins, não tinha nada disso. As pessoas tinham que se locomover dessa forma, tá bom? E carregar ali suas coisas, carregar até mesmo pessoas. E isso também era um material para quem tinha dinheiro, tá? Não era todo mundo que tinha, não. As pessoas faziam muitas caminhadas para conseguir o que queriam também, tá bom? Na página 266, nós vamos ver alguns costumes indígenas que nós temos até hoje. Olha só que beleza. E aí o que mais espanta quando o quarto ano descobre que o europeu não tomava banho diário e que aprendeu isso com o indígena. É verdade. Eu conheci uma vez uma senhora já aposentada que foi professora de história e ela contava lindamente uma história que era assim, né? Lá na Europa, ninguém tomava banho diariamente, né? Tomavam banho ali quando tinha alguma festa muito especial, alguma comemoração, tinha data, cada um tinha sua data lá para tomar banho, e isso era uma coisa dos nobres, tá? Tomar um banho aqui, outro ali. Pensa, né? Então as mulheres tinham o costume de carregar consigo buquês de flores, andavam com ramalhetes de flores, né? Quando iam passear, para que as flores exalassem o seu perfume e disfarçassem o cheirinho que vinha delas mesmo, que não era nada bom. Aí lembra que a Pro falou em ciências esses tempos aí, o quanto de doenças que a gente pode evitar e prevenir com banhos diários, higienização das mãos, do rosto, da nossa roupa. Lembra? Pensa quantas doenças não existiam naquela época. Pensa. Quantas verminoses, quantas gripes de diferentes situações, quantas pragas não tinha. Por causa disso também, tá? Pela falta de higiene. Mas era também ali uma ignorância, as pessoas não sabiam disso, que a higiene também prevenia muita coisa. Quando vieram para o Brasil, muitos indígenas morreram pelas doenças ali que pegaram dos portugueses. E doenças simples como um resfriado, tá? Que eles não estavam acostumados. Mas quem veio para cá foi na observação e foi ali tendo uma certa influência dos costumes indígenas e acabaram ali pegando o costume de tomar banho diariamente.
Nós, brasileiros, chegamos a tomar 2, 3 banhos por dia, né? Influência de quem? Lá dos indígenas, tá? Dos nossos irmãos indígenas, isso mesmo, né? Eu, quando era criança, adorava ficar deitada na rede na minha casa. Meu avô nunca deixava faltar. Uma começava a esgarçar, ele já comprava outra. Esse costume de deitar em redes veio também dos indígenas. E as cerâmicas que nós temos até hoje, os indígenas já fabricavam lá naquele tempo. Lembra aqueles vasinhos de argila que vocês fizeram? Aquilo vem da cultura indígena, né? Era argila, era um tipo de barro um pouco mais durinho ali. Eles tinham ali seus métodos para fazer e faziam vasos, faziam pratos, faziam utensílios domésticos com cerâmica. E isso não é uma novidade ali que veio da tecnologia europeia. Não, os indígenas já faziam seus utensílios com cerâmica. Aliás, o homem pré-histórico descobriu isso, né? Em como moldar barro. E nós fizemos ali no começo do ano, né? Os nossos vasinhos que ficaram tão lindos, não foi? Ficou exposto, cada um fez da sua maneira, nós pintamos. Aquilo foi maravilhoso, não foi? É um trabalho que eu não vou esquecer nunca, certo? Então aí, ó, observando essas páginas, vocês vão fazer aqui na página 267 somente a questão 1, letra A, tá? A letra B está perguntando assim: a igreja era considerada uma construção importante das vilas e cidades coloniais? Sim, já expliquei para vocês que era a religião dominante da época e dentro das igrejas também se ensinava, tá? As pessoas de mais dinheiro aprendiam a ler e a escrever com tutores. Alguns, quando ficavam adolescentes, os pais mandavam para estudar na Europa, mas os padres também tinham essa incumbência dentro das igrejas, catequizar os indígenas, ou seja, ensinar a sua religião, né? E ensinar a religião católica também era ensinar a língua portuguesa e ensinar ali algumas pessoas a ler e escrever, mas isso não era para todo mundo, tá? Então as igrejas, elas tinham grandíssima importância naquele tempo. E por que muitas cidades coloniais construíram fortes? Esses fortes, eles eram para proteger, tá? Quando eu era criança era muito comum a gente brincar de forte Apache com caixas e tudo, né? Era um costume da época que vinha dos desenhos antigos. A gente assistia nos desenhos e tentava copiar aquele costume, né? Isso foi se perdendo com o tempo. Mas eu me lembro que eu, meus coleguinhas de rua lá, eu com 6, 7 anos, nós assistíamos muitos desenhos que falavam disso, né? Do Forte Apache, que eram os indígenas americanos, e a gente também brincava disso ali na rua, né? Pegávamos caixas de casa e construíamos fortes. E um forte, ele é construído nesse sentido como uma proteção para as vilas, tá bom? Então é isso, a nossa aulinha de hoje termina um pouquinho mais curtinha, porque tem pouquinha lição para fazer. Vamos aos lembretes novamente. Amanhã, reunião no Zoom com os papais e mamães, tá? Pra gente bater um papo. Somente PowerPoint com correções, que vocês podem e devem fazer sozinhos, vocês sabem como fazer isso. A Pro continua online para tirar as dúvidas e ajudá-los no que for necessário. E quinta-feira, preparem-se. O nosso Zoom vai ter um desafio de continhas de multiplicação por dezena. É só assistir os vídeos que eu expliquei novamente, tá tudo lá no canal. É só procurar lá e assistir novamente, que a Pro explica na luzinha. Vocês têm atividades no caderno, tem atividade no livro, já foi correção dessas coisas. Então, sem preguicinha. Vamos estudar. O que vocês precisam estudar? Tabuada. Tá? Tabuadas do 0 ao 10. Estudem. Fiquem craques. Tem na internet um site que se chama Tabuada do Dino. Dino de dinossauro. Tabuada do Dino. Digita lá no Google que você encontra. Tem um app para celular e tablet e dá para jogar online. Esse joguinho é muito interessante. Ele é um pouco bobinho, assim, se for ver a estrutura de jogo, né? O design e tudo mais, que
vocês estão acostumados com jogos de muito mais tecnologia. Porém, ele é um jogo voltado para tabuadas. Então, joguem. Tabuada do Dino. Coloca lá no Google que vocês vão encontrar, tá bom? Um beijo, amo vocês. Estou ansiosa para o nosso encontro dessa semana. Papais, mamães, amanhã eu vejo vocês. Crianças, até quinta-feira, ao vivo, né? Quarta vai ao videoaula, quinta, sexta. Vamos continuar com as correções normal, tá bom? Só essa semana é um pouquinho mais atípica para deixar os pais de vocês um pouco mais livres e me atenderem aí nessa reuniãozinha, tá? Um beijão, fiquem com Deus.